Seja muito bem-vindo a mais N1 Podcast, o podcast número 1 em saúde e empreendedorismo. E hoje eu trago com muita honra Filippo Pedrinola, esse médico querido que está aí atuando há tantos anos, cuidando da saúde das pessoas. Eu vou entregar para ele a apresentação, acho que é mais confortável, mais legal você se mostrar para a nossa audiência. Fica à vontade ali, Filippo. Maravilha. Puxa, prazer enorme estar aqui, Valentim. Você que é um amigo do peito, querido. E é engraçado na vida como tem pessoas que a gente gosta muito, vê pouco. Mas quando vê é muito bom, né? Muito bom. E prazer enorme estar aqui com a sua audiência e falar um pouquinho sobre mim, então, né? Sim, isso que a gente quer. Então, tudo começou, né? A gente começa assim, né? Com história. Tudo começou. Era uma vez. Era uma vez. Bom, na verdade, assim, eu venho de uma família que não tem médicos. Então, assim, foi uma coisa minha mesmo, né? E na época do ginásio, que chamava na época, que é o ensino fundamental de hoje, né? Ginásio entrega a idade, né? Não, nós estamos com 40, né? 41. 41. Eu tô com 38. Mentirinha branca, né? Mentirinha branca, essa pode. Então, assim, eu vim dessa família que realmente não tinha médicos, mas desde essa época eu tinha vontade de ser médico. Era uma coisa que vinha de dentro. E então foi assim que eu comecei. Na época me formei no ensino médio, e aí fiz cursinho e ficava estudando até ficar verde, acinzentado, como dizia meu pai, né, estudando porque queria entrar na medicina. Né? E aí com isso depois acabei conseguindo entrar na Faculdade de Medicina da USP, que era a minha primeira opção, e acabei cursando lá os 6 anos de medicina, me formei médico, e daí falei, poxa, o que eu vou fazer de especialidade? E eu sempre gostei da endocrinologia, porque endocrinologia é uma área que estuda de que forma os hormônios controlam o nosso corpo, então é uma área de estudo muito geral, porque a endócrino influencia em tudo. Eu sempre pensei no médico como um clínico geral, vamos dizer assim, que pudesse cuidar do paciente como um todo, e a endócrino poderia me trazer esse tipo de abordagem. Então, acabei fazendo clínica médica, né? 2 anos de clínica médica, depois eu fiz a endocrinologia, e durante o curso da endocrinologia, eu já falei, bom, aliás, antes disso, quando ainda não tinha entrado na endocrinologia, eu falei, eu gostaria de estudar um pouco isso e ajudar em algum tipo de trabalho, para ver se é isso mesmo que eu gosto, né? E aí fui na endocrinologia, fui falar com o professor titular na época, metido, né? Daí cheguei lá e falei, olha, eu gostaria de ajudar em alguma coisa, fazer alguma pesquisa. E comecei, aí ele me colocou, de fato, para fazer uma pesquisa naquela época, de forma que eu acabei começando lá a levantar artigos sobre certos assuntos, focados principalmente em saúde da tireoide, e acabei desenvolvendo esse estudo, gostei, me apaixonei pela área, entrei na endocrinologia e acabei terminando meus 2 anos de especialidade. Me formei, tive meu título de endocrinologista concluído nessa época, e já no R1, né, quando era o primeiro ano de residência médica, eu abri meu consultório, né, junto com alguns colegas, e eu brinco que, claro, como todo começo, eu ficava ali, matava um mosquito esperando chegar algum paciente, né? Então, você chegou a ser a secretária também? Você já atendia como secretária? Também. Você marcava consulta? Eu era X-tudo. Era, né? X-tudo. Eu perguntava ali, não, doutor, vou ver se o doutor tem agenda. Aí via lá, não tenho agenda, não tenho. Deixa eu te provocar, vou te interromper só para a gente, já no começo do podcast, te apresentar hoje. Depois a gente volta nessa caminhada. Tá. Como que tá o Filippo hoje? Para o pessoal te conhecer hoje, uma fotografia. Você tem clínica, você tem os teus negócios com spa, você tem autor de livro. Como que você está hoje? Daqui a pouco a gente volta para chegar no hoje. Maravilha. Pô, eu tenho minha clínica privada há muitos anos, e é uma clínica interdisciplinar. Na verdade, eu sempre acreditei muito nisso, né, nessa interdisciplinaridade. Então, na minha clínica, como endócrino, sou eu. Tem mais 3 endócrinos que trabalham junto comigo, na minha equipe. Tem 4 nutricionistas. Eu estou fazendo a continha aqui. Você sabe de cabeça quantos? Eu já estou em 8 aqui, é isso? Quantos? Vamos dizer que nós somos em uns 20. 20 colaboradores na clínica. Entendeu? Eu te puxei para isso, para o empreendedor, depois a gente vai trazer essa chegada aí. Você tem uma clínica hoje com 20 pessoas. 20 pessoas, graças a Deus. Bom, né? Então eu gosto muito dessa troca.
Eu acho que dividir é muitas vezes multiplicar, né? Porque aí você multiplica, e isso para mim sempre foi assim, eu detesto ficar sozinho, sempre gostei de dividir o consultório desde o início. Então hoje eu tenho a minha clínica, participei de vários projetos de spa, 3 que foram projetos principais, um deles internacional. Você se considera pioneiro? A gente pode dizer que você foi pioneiro nessa coisa do spa, de qualidade de vida? Talvez sim, nas palavras... O meu primeiro livro eu escrevi em 2011. 2011. E chamava-se... Foi a convite da editora Abril. E na época a editora-chefe era a Lucilena Oliveira, que acabou virando uma amiga, e ela me convidou para escrever esse livro, que eu chamei de Um Convite à Saúde. E então nessa época ela fez o meu prefácio, e ela escreveu palavras dela, que ela disse que foi o primeiro médico que ela ouviu falar sobre wellness, sobre bem-estar, uma saúde que fosse mais integrada e observando muito mais esse lado que eu fui sentindo a necessidade com o passar do tempo. Porque quando eu me formei na residência, eu acabei, nessa época, eu era plantonista também do Hospital Sírio-Libanês. Eu fui plantonista durante 4 anos no Hospital Sírio-Libanês. E o que eu comecei a perceber na medicina naquela época, que era uma medicina, foi uma experiência maravilhosa para mim, eu cresci muito profissionalmente durante esse tempo, mas eu percebi que a medicina era baseada no quê? Em tratar doenças e aliviar sintomas. Mas que não era uma medicina baseada na promoção de saúde e na prevenção. Então, nessa época, eu falei, puxa vida, eu comecei a pensar no mercado de spa. Por quê? Porque o mercado de spa poderia ser um produto, e comecei a estudar muito isso. Eu falei, poxa, de repente é um produto que pode funcionar como um antídoto para as pessoas, onde elas vão, tiram alguns dias e fazem uma vivência de hábitos que elas não estavam acostumadas a praticar na sua vida, de forma a tentar, como objetivo, colocar algumas pequenas sementes na vida da pessoa, depois que ela saísse de lá, ela conseguisse dar continuidade. Ela tem um padrão, né? Ela marca um padrão. A gente fica muito perdido no que é o certo e o que é errado no mundo de hoje. Exato. E ali você coloca ela no mundo artificial, né? De artificial sob o ponto de vista que você cria uma atmosfera, cara, tenta alguma coisa, se não isso, próximo a isso, né? É bem por aí. Então aí falei, puxa, nessa área, eu falei, vou participar de um curso que eu fiz em Harvard em 2007. Em 2007 eu fui para lá e fiz um curso baseado em manejo de estresse. Então existe um instituto chamado Benson Henry Institute. E eu fui para lá porque, na verdade, na época, um cardiologista chamado Herbert Benson, ele foi o cara que, na literatura médica, ele definiu a resposta de relaxamento, que seria o antídoto para a resposta ao estresse. Então ele começou a estudar, na década de 70, ele começou a estudar, e como ele era o professor titular do Massachusetts Hospital, lá em Harvard, quer dizer, era o cara da cardiologia, ele pediu uma entrevista com o Dalai Lama para poder estudar os monges tibetanos meditando. Que legal. E nessa época, ele mostrou a entrevista, eu fui lá em 2007, né? E aí ele mostrou essa entrevista, uma coisa interessantíssima, e começou a estudar os monges meditando, e ver que tipo de ondas cerebrais eles conseguiam atingir. Porque com tão pouco, eles não tinham praticamente nada, eram tão felizes. Então, com isso, para mim, foi algo que bateu forte. Falei, puxa vida, a gente precisa atuar nisso daí. Eu fiquei tão encantado com aquilo, que foi durante uma semana que eu fiquei lá, que eu voltei no ano seguinte. Em 2008, no mesmo instituto, lá em Harvard, fiz um curso focado em espiritualidade na medicina, né? Então... em 2008. 2008. Você não sofreu hate aqui no Brasil, não? Eu não contei pra ninguém, né? Excelente. Isso é uma característica sua, né, Felipe? Você é um cara que tem uma formação robusta, você é um cara que é muito bem preparado e você não gosta de holofote. Você vai totalmente na contramão do holofote. Ligou uma luz, colocou alguma coisa, você se esconde, vai pro canto, você não quer saber disso. Mas deixa eu te devolver pro 2008 aí. Desculpa te interromper. Aí você voltou lá em 2008. Aí voltei e adorei, né? Porque falei, puxa... a minha formação, eu fiz a USP, né? Então, eu sempre uma medicina baseada em evidência. Então, a gente tem dificuldade de acreditar em coisas, principalmente coisas que têm um apelo um pouco, vamos dizer, esotérico. Não é isso. Eu sempre busquei o quê? Eu quero entender isso melhor e ver de que forma a ciência pode estar por trás disso e comprovando essas coisas, né?
Então, por isso que eu falei, vou lá para Harvard, que eu olhei assim, bom, estou em Harvard e estou escutando tudo isso. Protegido, né? Estou protegido por uma instituição séria, né? Muito séria. E, puxa, aí a quantidade de artigos no assunto é gigantesca. Legal. Então, a gente sabe que cada pensamento, cada emoção, queira ou não, tem um impacto direto na nossa saúde física. Então, isso para mim foi muito bom. E a partir daí que eu comecei a pensar realmente, vou estudar mais a parte de spas. E fiz esses empreendimentos, fiz um spa muito interessante, internacional, foi lá no Uruguai, em Punta del Este, um hotel 5 estrelas, foi muito bacana. Pode falar qual foi o hotel? E foi o Hotel Cipriani. O mesmo de Nova York, né? Ah, legal. Então, assim, eu acabei ficando amigo do Giuseppe Cipriani, o que era ótimo, porque ele cozinhava para mim, né? O dono do hotel? Ele tinha uma casa lá, me ligava, me chamava de Pipo. Vem aqui, vem jantar em casa. E, poxa, nada mal ter o Cipriani fazendo uma massa para você, né? E ele tinha uma casa lá, que ele chamava, a casa dele chamava Gin Tônica, ele adorava tomar gin tônica. Então, foi nesse contexto, a gente fiz esse spa, foi muito bacana, um spa que ganhamos prêmios, né? Entramos entre os 100 melhores spas do mundo, na época, fui receber um prêmio por isso, foi muito bom. Que legal. Depois acabei fazendo também o spa do Cidade Jardim, no Spa Cidade Jardim, e que foi um desafio muito bom, foi muito legal, quer dizer, um spa dentro do ambiente urbano de São Paulo, um spa com mais de 2.500 metros, e é onde tive a oportunidade de juntar um pouquinho aquilo que eu sempre gostei, né? Então, ter o atendimento médico, ter o aspecto de nutrição, o aspecto da estética, e também aspecto a nível corporal, né? De tratamentos corporais, atividade física, aproveitando toda aquela estrutura onde tinha academia de ponta, tinha pilates, tinha yoga, então tudo isso me fez ter essa grande oportunidade, né, de montar programas de bem-estar para os pacientes, para as pessoas que frequentavam ali. E depois acabei fazendo um outro também, lá no Guarujá, no Hotel Casagrande, que é outro hotel 5 estrelas também. Então eu brinquei bastante de spa, né? Spa, né? Foi muito bom, assim, foi uma experiência muito grande, o que eu acho que para mim, realmente nunca gostei muito de holofote, como você falou, e acabei sendo conhecido. Acabei ficando conhecido Felipe, no meio. Eu acho que você lida muito bem com isso. Você é um cara muito querido por todos, assim, acho que você tem que se acostumar com isso. Não tem problema, não tem problema ser o número 1. Não incomoda, você está fazendo bem para as pessoas, né? Não tem problema, fica super confortável. E uma característica que atrai muito em você é por isso, né? Que a gente sabe que você é um cara acima da média e que você o tempo todo agrega, quer trazer todo mundo para perto, quer sentar à mesa com todo mundo, não tem aquela minha cadeira é mais alta que a tua. Isso é uma característica das grandes pessoas, né? É aquele que realmente não se incomoda com o reconhecimento alheio. Para você é fazer o seu trabalho. E eu só vou provocar essa coisa que você fala que é a medicina esotérica, respeitando a tua ida para Harvard, mas é uma coisa que a gente sabe desde pequeno, cara. Você sente medo da dor de barriga. Verdade. Quer dizer, a cabeça controla o corpo, não é? Total. Eu não tô querendo colocar os teus anos de estudo em Harvard com tipo, fiquei com medo, deu dor de barriga. Mas é o frio da barriga, quando você fica apaixonado, você fica sem comer. Quer dizer, a cabeça totalmente controla o nosso corpo, né? É óbvio que como médico, para você chegar e falar que você vai botar um cara para relaxar, para tratar alguma coisa, você precisa ter uma pilha de artigo para não ser, né, ainda mais um endocrinologista formado na USP, com todos os certificados. Você não pode chegar e dar uma explicação esdrúxula dessa como a que eu estou dando, né? Você precisa ir lá buscar. Mas eu acho que é muito evidente, assim, ninguém contesta que o nosso pensamento modula a nossa vida, né? Nós somos os nossos pensamentos. Concordo plenamente. Eu brinco no consultório com os pacientes e falo, olha, o problema é do pescoço para cima, né? Boa. Então, porque é isso, o resto é reflexo, né? Claro que tem a genética, a gente pode falar sobre isso, né? Mas assim, e eu mesmo coloquei isso, a gente falou de Harvard, coloquei dentro do intestino e comecei a estudar muito o intestino. Legal. Né? Porque é uma coisa que a gente não estudou isso na faculdade. Né? De medicina. Medicina, nem nutrição, nem essa parte de... Coisa, né, cara? É muita coisa. Eu acho que 6 anos é pouco para a quantidade de livro. Eu vou te falar, eu nunca estudei tanto na vida como eu estudo hoje. E quando eu estava fazendo nutrição, que eu peguei, o meu livro de patologia foi o Robbins,
fisiologia, o Guyton, padrão, né? Eu estudando Hobbes, eu falei, gente, é assunto pra caramba. Depois que eu fui me tocar, que vocês médicos, vocês pegam aquele capítulo desse tamanho aqui do Hobbes e vocês têm mais 30 tratados. Eu falei, gente, não tem como. É muita coisa para pouco tempo, né? Embora você tenha jornada dupla, é muito assunto, né? Muito... Isso que é legal, né? É desafiador. Mas assim, aí eu falei, puxa vida, preciso estudar, entrar um pouco nisso. Isso gerou um outro negócio, que foi interessante, porque eu comecei a estudar intestino por conta, né, para aprofundar um pouquinho mais. Isso foi em 2015, talvez por aí, e comecei a estudar sozinho, a fazer cursos sobre isso, mergulhar mais, porque o intestino, na verdade, como dizia já Hipócrates, um dos pais da medicina, que todas as doenças começam no intestino. Então eu falei, vou estudar isso daí, porque tem a ver com hormônio, com tudo, com saúde mental e tudo isso, e comecei a estudar muito isso. E durante a pandemia, aí um grande amigo meu que é psiquiatra, o Marcos Zanetti, no consultório, que aliás ele é o chefe lá da pós-graduação do Sírio-Libanês, e ele veio também para o consultório, estamos juntos lá hoje, e durante a pandemia a gente falou assim, puxa, vamos abrir uma empresa que foque em ensino em saúde. E fundamos uma empresa chamada Insieme. Insieme do italiano, né, negando a minha origem, né, que significa junto. E a gente acabou, então, montando essa empresa para dar congressos e cursos. E então tem sido muito interessante. E aí nessas a gente fez um congresso. 2023, qual o congresso que você fez? O Gut Brain. Gut Brain, que tem o Bruno tá com você. O Bruno Zilber, ontem eu estava batendo papão com ele, querido, Dr. Cocô. Então com o Bruno e também com a Daniela Seixas e com a Laís Murta. Laís, Dani Seixas, só gente alto padrão, né? Eu tô fazendo anotação aqui, tô anotando. Tem clínica, teve o spa, tem o congresso, eu tô anotando tudo, que eu perguntei o momento atual, né? Deixa eu falar mentira, tá? Não, tô anotando, tem aqui. Já anotei outra coisa importante, até aqui o 20%. Quer dizer, de 20 profissionais na clínica, tem 4 nutricionistas, então 20% da sua clínica é de nutricionista, né? Lá não tem aquela história, você é aquele médico que acredita na nutrição, né? Totalmente, né? Porque, assim, eu sou adepto de cada macaco no seu galho. Boa. Né? Então vamos nos unir. E a gente aprende muito um com o outro. Então isso é muito legal. Então tem média, tem a psiquiatria, tem a psicologia, educadores físicos, né? Que eu acho que isso é fundamental. Porque eu acho que a gente tem que respeitar os pilares, né, do bem-estar. O paciente só ganha, né, cara? Não fica disputa de ego, né? Sem disputa de ego. Acho que a partir do momento que a gente perde a humildade, esse é o começo do fim, né? Então a gente tem sempre tentando que aprender, olhar com... Eu sou muito curioso, então eu olho sempre com esse olhar de muita curiosidade. E aí fizemos o Gut Brain, né? Que nós estamos na terceira versão já, na terceira edição, e tem sido muito bacana, porque a gente, nessa última edição que a gente fez em São Paulo, trouxemos grandes convidados internacionais. Legal. Né? Então, sabe aqueles ídolos que você lê no livro? Eu falei, poxa, eu tô indo jantar com ele. Né? Isso é muito legal. Né? Então, tem que se controlar para não tietar muito, né? Então foi ótimo. Até, claro, fomos jantar, eu dei umas caipirinhas para eles, né, pra gente ficar mais próximo. Para ficar mais à vontade, né? Mas foi muito bacana. E hoje... O Gut vai ter 2024. A gente vai pular esse ano, a gente vai fazer o curso do Gut Brain. Vai ter um curso. Porque é um congresso grande, internacional, então a gente acabou pulando... Bianual, né? Bianual. Porque a logística meio padrão isso, né? Padrão. Grandes congressos. Os congressos das associações parece que são a cada 3, 4 anos. Tem uns congressos que são mais espaçados, né? Meio que sai junto com os guidelines, não tem isso? Os guidelines meio que se renovam a cada 3, 4 anos, o pessoal reúne. Exato. Então a gente vai ter todas essas informações, pessoal. Tá tudo isso aqui na descrição. Link da clínica, link do livro, link de tudo tá aqui na descrição. Não se preocupe. Então tem o curso esse ano. Tem o curso Gut Brain, a gente esse ano, e a gente mantém isso ativado, as pessoas que querem. E o ano que vem a gente vai, porque realmente a logística é muito grande, né, para você trazer convidados internacionais, assim, eventos de milhares de pessoas, né. Legal. Então tem sido muito bacana, então uma paixão acabou virando um business também, né, nesse sentido. E eu sempre acreditei que a gente tem que entrar com o trabalho antes. E o resultado financeiro vem depois, né? Porque se você entrar pensando, eu quero ganhar um monte de dinheiro nisso, esse imediatismo que tem hoje em dia, eu acho que você tem que plantar antes. Depois você colhe. Você às vezes não vai colher nada, às vezes vai ficar no preju, né? Mas é a experiência. E só com a experiência você vai adquirindo. Você tem que quebrar a cara também, né? Já quebrei a cara também. É o melhor investimento.
quebrar a cara é o melhor investimento. Por quê? Você não vai ler em livro nenhum o caminho para dar errado. O cara vai te dizer sempre o caminho para dar certo. Olha, o caminho da glória é esse, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Agora, o que não fazer é raro. Ninguém vai contar que se deu mal. Exato. Imagina você vai num curso, eu vou lá propor um curso, olha, eu vou contar tudo que eu fiz de errado na minha vida. Ninguém vai assistir, vai ser uma depressão o curso, né? Vai contar. E eu até vou puxar esse gancho aqui, que eu quero entender um pouco do teu começo, mas vou provocar um pouco mais. A gente vai falar do teu começo, mas como é que foi um médico numa família? Você pode contar? Os seus pais vieram... Qual é a formação dos seus pais? O que eles... Você veio de uma família de comerciantes? Da onde veio a medicina? Porque o que a gente encontra é meio que o pai vai, todo o filho herda a clínica e tal. Você pegou e começou do zero. Foi... não posso dizer que foi totalmente do zero. Do zero que eu digo. Porque, assim, o que acontece? O meu pai e minha mãe nasceram na Itália, os dois. Tá. E eles eram mais velhos, de fato, porque a minha mãe ficou viúva e depois casou com meu pai. Então, o meu pai casou tarde, com 50 anos de idade. Tá. Então ele veio da Itália de um período pós-guerra. Meu pai fez a guerra. Se ele fosse vivo hoje, teria 104 anos. Entendi. Então ele viveu a guerra e ele foi estudante de medicina. Ele estudou Estudou medicina na Itália e ele foi um dos primeiros anestesistas da Itália. Então durante a guerra ele era estudante de medicina. E ele ficava numa retaguarda durante a guerra, ajudando os feridos da guerra, dando apoio na parte médica, sendo estudante. E depois, quando terminou a guerra, ele começou a estudar, ele não chegou a atuar como médico, e começou a estudar farmacologia. E meu pai era um cara... Anestesia e farmacologia... Isso. Anestesista é isso, né? E começou a estudar farmacologia e começou a trabalhar como propagandista para ganhar dinheiro para pagar a faculdade. Aqui no Brasil? Lá na Itália. Lá na Itália ainda? Lá na Itália. Só que ele era um cara muito inteligente, muito vivo, não parava de pensar. Então ele resolveu começar a trabalhar na indústria farmacêutica como propagandista, mas ele tinha muitas ideias, tinha formação de médico e tinha formação de farmacologia também. E começou a ajudar dentro da empresa a criar produtos dentro da área de farmacologia na Itália. E foi muito bem, ele foi crescendo na empresa e chegou a um cargo de vice-presidente, né? Olha. E veio para o Brasil para abrir uma filial dessa empresa italiana, né? Isso na década lá de 50, né? Tá, mas de qualquer forma não foi uma transição clássica, tipo, fica com o meu consultório. Ele não tinha um consultório? Não. Ele não tinha. Ele falou que ele abriu um espacinho dele em Milão na época e ele rezava para não vir ninguém porque ele morria de medo de começar a atender. Ele colocava fechado, a plaquinha fechado no consultório dele. Então ele virou empresário nesse sentido, legal. Foi para o Brasil. Então quando eu conheci meu pai, ele não era mais médico, vamos dizer assim, ele era um empresário na área, no ramo da farmacologia e de farmácia, abriu assim, foi o representante dessa indústria italiana no Brasil e ficou durante muitos anos e tem produtos, né, remédios que ele desenvolveu que tem até hoje. Sério? Né? Pode falar ou tem problema de patente? Chamava-se Pravaz Recordati, a empresa, e assim, produtos como, por exemplo, metilcolim, né? Metilcolim foi meu pai que fez. Que legal. E aí depois que ele saiu da empresa italiana, ele falou, bom, o que eu vou fazer agora? E abriu uma empresa de embalagem, né? E ele brincava, ele era italiano, mal falava português, e falou assim, comecei embalando camisinhas, né? Camisinhas? Camisinhas é camisinha, né? Então, camisinha! E fez essa fábrica de embalagem, foi muito bem, aí ele para aumentar o volume da empresa, constituiu sociedades e tudo isso para capitalizar a empresa, foi indo, existe até hoje essa empresa de embalagem, que depois ele acabou vendendo e entrou num outro ramo. Ele falou assim, bom, vou começar, estava viajando com a minha mãe, falou assim, e viu o adoçante em pó nos Estados Unidos. Falou, vamos fazer isso no Brasil. E ele lançou o primeiro adoçante em pó do Brasil, chamava-se Doce Menor. Doce Menor é dele? Gente, empreendedorismo total na veia. Total na veia. E aí ele fez essa anestesista farmacêutico que produziu um remédio, embalou camisinha, adoçante. Pô, não passou ninguém aqui no podcast de empreendedorismo que consiga vencer o DNA do Pedrinola. Não tem, né? O teu DNA de empreendedorismo, cara, poxa vida, tá demais, hein?
E aí eu vou te devolver. Parou no adoçante, no doce menor ou continuou? Aí depois ele vendeu, que ele já fez novos sócios, que eram suíços na época, mas foi uma época no Brasil que teve a moratória. Então o suíço fala assim, eu não coloco mais um tostão. Meu pai já estudava outros produtos, queria aumentar o leque de produtos na empresa. Então falou, então tá bom, ele vendeu e lançou o Zero Cal. O Zero Cal foi o primeiro adoçante aspartame no Brasil. Nessa época eu já estava, já existia, já Você trabalhava. já trabalhava como médico ou não? E eu ajudava ele em algumas coisas, né? Estava me inteirando na empresa, a gente fazia viagens ia para as feiras internacionais de ingredientes alimentares e para ajudar no desenvolvimento de novos produtos. Aí vieram vários outros produtos, né? Sim. Mas o Zero Cal foi realmente um boom, foi o grande adoçante, o aspartame que teve no Brasil. E aí foi nessa área. O meu irmão fez GV, então foi trabalhar com ele na área administrativa. E eu falei, não, eu quero ser médico, né? Então eu vou fazer minha carreira solo na medicina. E ajudava paralelamente, estava sempre ligado a essas coisas. E aí eu fui médico consultor na época da NutraSuite. A NutraSuite era quando foi lançado o aspartame no Brasil, e eu fazia mídia, eu respondia a mídia, porque o aspartame foi lançado no Brasil e a NutraSuite me contratou para ser médico consultor para responder mídia. Porque imagina, adoçante no Brasil, aquele combate todo, e toda aquela polêmica que existia, né? Açúcar, adoçante, tudo isso. Então eu fui médico consultor naquela época também da NutraSuite, que era um braço da Monsanto. Uma grande... Monsanto, que é a indústria de defensivos, né? A indústria química é gigante, né? Caramba, que jornada maravilhosa. E você resolveu não empreender, né? Só a clínica, os spas, os livros, o congresso, o curso. E você é médico, né? Você não tem nada de empreendedor. A clínica com 20 profissionais, você resolveu fazer medicina só. Você não empreendeu. Entendi. Mas piorou, estou participando de um novo empreendimento agora. Ai, meu Deus. Ele não é empreendedor, gente. Ele só se formou. Tá, vamos lá. Qual outro empreendimento você está com? Bom, eu sempre fui ligado a essa coisa de saúde e bem-estar. O legal é a tua explicação. A explicação que você traz. Eu sou médico, mas essa parte. Mas a paixão é a medicina. A paixão é a medicina. Não, isso é sem dúvida. Isso sem dúvida a gente tá claro. Isso para todo mundo. Mas é muito bacana, porque aí eu conheci um cara num evento de saúde. Ele é brasileiro, mas mora na Austrália e ele vem do mercado financeiro. Então, é um cara que ele foi o head da BlackRock, né? Uau! Que é a maior corretora do mundo. BlackRock. Então, e ele é um cara que era gordinho, né? Sofria bullying na infância e ele começou a entrar no esporte, mudou totalmente sua qualidade de vida, a sua saúde, e de gordinho, sofrendo bullying, ele virou triatleta. E ele falou assim, sempre quis empreender nessa área, é um cara que muito bem sucedido no mercado financeiro e resolveu empreender, e nesse evento ele montou uma plataforma de bem-estar super interessante, chama-se Soul Weight, né? Soul de alma e o Weight seria o símbolo do infinito, na verdade. E aí, nesse evento a gente conversando, a gente se deu muito bem, e é uma plataforma que basicamente o foco claro, uma área física muito bonita, com uma academia com equipamentos absolutamente top, focado na atividade física, mas também... Brasil. Aqui é um prédio muito bonito aqui, na Vila Olímpia, né? Então, um lugar muito bonito onde ele uniu a tecnologia, né? A tecnologia, trazendo, por exemplo, estou até usando aqui o Whoop, né? E é onde você usa a tecnologia para captar dados, né? Então, ou seja, entrando na medicina de precisão, onde você capta dados da pessoa o tempo inteiro, você está com esse vestível, vamos dizer assim, durante 24 horas, ele vai captar aqui o tempo inteiro como é que está o meu batimento cardíaco, a minha emoção de estar aqui com você, né? Legal. Mede a minha variabilidade do batimento cardíaco, que mostra o meu nível de estresse, o HRV, e com isso tudo vai sendo captado dados sobre você e começa a trazer insights para você. O que eu acho muito legal é que analisa também, por exemplo, o sono. O sono é algo negligenciado, esquecido e que é extremamente importante, porque você tem que se recuperar. É durante o sono que a gente se recupera. Aliás, você quer crescer na academia, né? Dorme. E o Muzi fala isso muito, quer dizer, você tem que, para crescer, para você ter o resultado do seu treino, você tem que dormir bem. É lá que no sono que você vai produzir testosterona, vai produzir GH, que você vai crescer seu músculo, que você trabalhou tanto na academia, sentir bem, melhorar toda a sua saúde mental, né? Refazer a sua memória, tudo isso daí. Então capta a sua qualidade de sono também. Tudo aí no teu relógio. Tudo aqui no reloginho. Então tudo isso vai
para essa plataforma. Sim. E onde ele uniu a tecnologia com equipamentos bacanas, também de análise de composição corporal, VO2, tudo isso que eu estou ajudando a colocar lá. E para a gente poder ver, claro, também com equipe de nutricionistas, né, educadores físicos, desde concierge também, psicólogo, especialista de sono, no sentido de você poder dar um tipo não vamos dizer tratamento, mas para quem está fazendo parte disso, ajudar nessa melhora de hábitos de vida, de condicionamento físico. Então ele me chamou para poder ajudar nessa parte da área médica em si, que as pessoas veem, e é importante também saber como a pessoa está, em que momento de vida que ela está, se é homem, se é mulher, qual a idade, mulheres que estão, por exemplo, na fase de climatério, perimenopausa, menopausa, ou seja, a gente levar em conta muito a individualidade de cada um, né? Usar a medicina de precisão com dados, com tecnologia, para você criar o quê? Uma personalização em termos de proposta de saúde para essa pessoa, de uma forma individualizada. Mais algum empreendimento? Não, parei. Parou. Então, recapitulando aí para a audiência, clínica, os spas, continua os spas, tem a tecnologia do spa. Clínica, spa, congresso, curso, um centro, posso chamar de centro de saúde? Pode. Com tecnologia de ponta, você está usando machine learning aí para poder aprender tudo aí, inteligência artificial com certeza está envolvida no teu dispositivo para marcar tudo. E continua médico. Só isso. Só isso. E autor? Médico? E autor ainda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase que acaba a página. Cara, vou ter que te perguntar, então, tem como a gente pontuar 1, 2, 3 que seja, ou só um deles que foi mais importante? Desafio? Qual foi aí? Eu acho que o desafio do dia a dia é a gente conseguir equilibrar isso. Eu acho que eu sempre tento balance, né? Equilíbrio. Balance. Então, isso é o grande desafio. Eu acho que e o lado pessoal, né? O lado pessoal, família, filhos, e acho que eu digo que assim, o amor maior a gente aprende quando nasce filho, né? Então, assim, eu aprendi a ser pai com os meus filhos. Então, que eu, assim, apesar de uma coisa que eu aprendi muito também a gente aprende existem anjos na vida, né? E esses anjos aparecem na nossa vida, às vezes eles vão embora, mas o aprendizado fica e é muito bacana. Deixam, né? Então, deixam a gente melhor. Deixam a gente melhor. Então, teve pessoas muito importantes para mim, pontualmente, na vida, que trazem mensagens muito importantes. E eu conversando com um grande amigo que é o Davi Wipp, que é infectologista, amigão de muito tempo. Então, uma vez ele falou, Filipe, não faz como eu. Ele é um pouco mais velho que eu. Ele falou assim, não deixa, acompanha o crescimento dos seus filhos. Eu não vi meus filhos crescerem, né, por causa do excesso de trabalho. Então eu falei, caramba, eu não posso fazer isso. Então, apesar de trabalhar muito, chegar tarde em casa, quando eu chegava, um pouco tempo era um tempo de qualidade com meus filhos. Que eu chegava em casa, já rolava no chão, contava historinha para eles. Porque quando eu casei não tinha mais meu pai nem minha mãe. Né? Então eles não conheceram os meus pais, não conheceram os avós. Mas eu sempre, como para mim eu tive a sorte de ter uma língua-mãe que é o italiano, porque eu falava com meu pai e com a minha mãe italiano em casa, então eu aprendi essa língua e queria passar alguma coisa para eles e falava muito italiano com eles. Que legal. Então eu contava a história dos avós, né, em italiano e tudo isso, tanto que depois eles quiseram estudar italiano. E então foi uma coisa muito bacana que eu achei, ter qualidade com os seus filhos não é só tempo, mas é você estar ali de fato, de alma ali, presente, né? E então eu procurava sempre estar muito junto com eles, à noite, levar para a escola de manhãzinha, cedo, e o final de semana poder viver. Você levava para a escola mesmo com toda essa, com clínica, com hospital, com tudo? Não todo dia. Não, tudo bem, mas você fazia questão disso. Mas umas 2 vezes por semana eu fazia questão. Que legal, né, Filipe? Porque muito legal. Era bacana. Então acho que a gente não pode perder esse lado, né? Você vira um chato, né? E o seu lado afetivo vai embora. Então acho que essa espiritualidade, eu não considero espiritualidade como religião ou crença. Mas é a capacidade que a gente tem de se conectar, né? E essa conexão com os outros, com os amigos, com a família, com você mesmo, com o mundo, né? Eu acho que para mim isso é espiritualidade. Você não precisa ter uma religião específica ou crença. Sim. Então isso é fundamental também, né? Isso é uma coisa muito unânime, né, Filipe? Eu acho que não sei se as pessoas
chegam a te falar isso, mas você tem uma característica que você faz o ambiente, ou quando você chega no ambiente, você baixa um tom, assim, a coisa vem para um lugar mais aconchegante. O ambiente fica mais leve quando você chega, né? Porque você traz essa... É diferente o teu jeito, a tua fala, o teu olhar, a construção da tua fala. Você é uma pessoa que coloca a gente num ambiente mais agradável, né? Você torna um ambiente mais agradável. E isso provavelmente já não é a primeira vez que você ouve isso, com certeza. Que legal, acho que eu sou um leonino mais manso. Sabe que eu só acredito em horóscopo quando tá favorável para mim, né? Só, claro. Só. A parte favorável eu acredito em tudo, porque quando a gente era mais jovem, tinha na televisão, né? Ou no rádio, eu não lembro se minha avó ouvindo, que vinha horóscopo todo dia. Quando era bom, eu gostava. Eu falava, não, sou de Áries. Quando era ruim, eu falava, não, isso aí eu não acredito em horóscopo. Meu ascendente não é esse. Meu ascendente não é esse, não tá. Então, acho que o maior desafio é o equilíbrio. Bem colocado isso, né? Principalmente nessa jornada de pai e tal. Filipe, para os médicos que estão te assistindo, médicos, empresários, vamos focar nos médicos, né? Também, que seja. O que você está vendo de erro aí que o pessoal está errando? Se você pudesse chamar a meninada no canto, falar, pessoal, vem cá, senta aqui contigo. Não faz isso. Eu vou falar sem precisar se comprometer muito, né? Claro. Enfim, fica... Eu acho que você acha que... o que eu vejo, assim, claro que a gente vê a tecnologia é fundamental, mas ela também é um pouco perigosa, né? Por um lado, onde as pessoas querem virar personalidades instantâneas, né? Ou seja, pasteurizados, né? Coisas que você... Só que não dá para pular etapa. Não dá para pular etapa. Então, pular etapa é perigoso, né? Sei lá, eu faria tudo de novo que eu fiz. Não dá para fritar etapa porque você vai perder isso dentro de você. Essa formação, essa vivência. Você tem que ter vivido bastante tempo nesse sentido na medicina, né? E o que eu vejo assim lá no consultório, na clínica, eu tenho estagiários, médicos e na nutrição, o que é muito legal. Então eu vejo pessoal novo se formando, procuro ajudar da maneira que eu posso, né, com estágio, tudo isso, e eu vejo que, por exemplo, médicos que se formam, tem muita escola médica, né? Essa escola médica desova uma quantidade gigantesca de médicos novos por ano, mas não tem residência médica para todo mundo. Não tem residência médica. Então as pessoas não fazem residência, né? Uma minoria vai fazer residência, que é onde você põe a mão na massa, né? Que você aprende de verdade, você está ali interagindo com o paciente. E como é que você vai não ter isso? Né? É difícil. Então eu vejo médicos bons se formando hoje, mas puxa, eu não consigo entrar na residência. Então vai fazer o quê? Uma pós-graduação, o que é muito legal, porque tem pós-graduações ótimas, né? E depois tenta o título de especialista, né, tal. E eu tenho médicos estagiários comigo que são, eu falo, nossa, inteligentíssimos, muito legais, muito bem formados, e falam assim, puxa, eu não consigo a residência. Então vai para pós, mas que se dedicam, né, vão atrás, trabalham em serviços outros, né, aprendendo, atendendo as pessoas. Então acho que o que eu vejo pior, o que eu daria de dica, assim, procure não queimar muita etapa. Tá. Você trouxe isso no início da tua jornada, desculpe, eu até anotei aqui que a tua primeira sacada para mim como empreendedor foi quando você foi procurar o chefe do departamento lá e foi falar com ele, cara, posso ajudar em quê aqui? Que você foi fazer a sua pesquisa lá, não foi? No início, né? Eu anotei isso aqui, empreendendo no estágio, ser proativo. Você fez uma crítica totalmente construtiva, eu acho que vai colaborar muito para as pessoas não queimar etapa, né? O cara tem que ir lá, de fato, e colocar a mão na massa. Perfeito. Te interrompi, né? Que eu estava complementando. É isso, acho que foi essa. Foi o recado, foi super... É bem isso aí mesmo. Eu acho que é tentar fugir um pouco dessa... Acabei de me formar, quero virar uma celebridade em certo assunto na área de saúde e pá! Então acaba entrando muito nisso, ficar uma figura inventada, né? Uma figura inventada, isso então, é aquilo tentar fazer um bebê com 9 grávidas, né? Tentar parir um filho em um mês com 9 grávidas, não dá. Surge um personagem de uma hora para outra. Surge. E eu acho que na área de saúde, né? Poxa, você sabe super bem isso. Não dá para... Você não sustenta. Você não é inventado. Você tem que ter vivido aquilo, se formado para você poder atuar naquilo com autoridade. Você vira uma autoridade sendo uma autoridade. Exatamente. Você vira uma autoridade indo lá em 2007 em Harvard e ver aquela coisa que você achava que era
coisa meio fantasiosa e tal, depois você voltou em 2018, depois você foi pesquisar e foi aprofundar, e é o que a gente está vendo aí. Modulação de estresse, carga alostática, quando a gente vai ver, mas eu resisto ao estresse. Não, querido, você não está resistindo, você está explodindo a tua saúde, você está fazendo vários desvios de saúde até a hora que isso você virou diabetes. Você não virou nada, você veio virando. A cada dia você está virando. Cada noite de sono que você perde, você está virando. Você está virando um pouquinho a cada dia. Só que chega uma hora que aí você dá um nome, né, para essa falta de controle, que é o que você foi estudar em 2007 achando que era... O que você falou? Achando que era terapeuta? Esotérico? Esotérico não é, né? Eu acho que totalmente... Como é que você cuida da tua saúde, Filipe? Como é que você... Engraçado, né? Porque a gente acha que é eterno, né? E a gente não é eterno. Não é. A conta chega. A conta chega. Uhum. E eu sempre falei, puxa vida, eu prego isso minha vida inteira, né? Sobre hábitos de vida, você precisa melhorar, você precisa comer bem, você precisa fazer exercício físico, você precisa dormir, você precisa conviver com as pessoas, né? Então ter equilíbrio na sua vida. Eu procuro fazer isso para mim. Nem sempre eu acho que eu faço o ideal que eu deveria fazer, mas eu me cuido, sim, né? Eu procuro dormir bem, né? Porque eu acho que sempre para mim foi um fator limitante, né? Pelo fato de assim, eu chego tarde em casa, eu chego lá pelas 9, 9h30 às vezes em casa, aí vou jantar, tomar banho, é a hora que eu adoro ler, estudar. Então a hora que eu vou ler, estudar, é essa hora aí. Então eu nunca vou dormir antes da 00:30, 1h da manhã, e acordo 7 e pouco. Então essa privação de sono não é legal. Então eu vejo que isso, o preço chega. A gente precisa disso daí. Não adianta, né? Porque a gente pode falar de sono mais aprofundadamente, mas é fundamental. Então eu estou me obrigando cada vez mais a ter, para ter uma quantidade de horas boa de sono. Faço minha atividade física, né? Pelo menos 3 ou 4 vezes por semana, que eu acho que é super importante. E procuro, né, cultivar amizades e viver também em família, que eu acho fundamental. E alimentação, né? Eu sou mó comilão, então imagina, DNA italiano. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é assim, quando pergunto assim, puxa, qual que é a dieta ideal, né? Aí tem uma historinha engraçada, uma piadinha, vamos dizer assim, que fala, poxa, os italianos comem mais massa e tomam mais vinho que o americano. Mas o americano é mais gordo e morre mais do coração do que o italiano. O francês, a alimentação na França é muito gordurosa, né? Sim. Manteiga, bechamel, cremes e tal, vinho. Mas também o francês é menos gordo e morre menos do coração do que o americano. Então, moral da história, come e beba o que quiser, porque quem engorda mesmo é falar inglês, né? Então... Gente, essa se tiver corte, esse corte, o médico formado na USP diz que o que engorda é falar inglês. É óbvio que tem um disclaimer enorme aqui, mas foi boa a piada, hein? Mas eu procuro, né, me alimentar bem, fazer uma dieta mais anti-inflamatória, né? Tá, lógico que tá dentro do contexto de uma história, um caso aí, ninguém vai deixar de falar inglês para poder, não vai ter a dieta do fala italiano, né, gente? Por favor, não vai sair daí. E isso é uma coisa curiosa, a gente tem que tomar cuidado com rede social, né? Tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Verdade. Imagina um corte desse aí, né? Se a gente pega médico... Sem o contexto? Não, sem o contexto, médico fala que falar inglês engorda. A gente vai colocar assim, ó, em produção, tem que colocar embaixo, para ninguém conseguir copiar a imagem, fala dentro do contexto. Tipo, isso é legal, que curioso. Mas então... É equilíbrio aí, né? E comida italiana, pelo amor de Deus, hein? É, bom demais. Eu estava fazendo parte do curso que o Muzi, né? Nosso amigo Muzi, sobre medicina esportiva. Eu falei, caramba, quero aprender mais com ele nessa área, que nem sempre foi a minha área de estudo, né? E, então eu comecei a fazer o curso dele, estava participando desses eventos que ele faz ao vivo, e estava minha câmera aberta, e de repente ele me viu tomando uma taça de vinho. E aí ele começou a me zoar, né? Falou assim, olha aí o Filipe tomando um vinho. Falei, mas eu gosto mesmo. Acho que tendo equilíbrio você pode fazer tudo na vida. Sim. E eu gosto, né, de tomar meu vinhozinho de vez em quando. É só não falar inglês. É só não falar inglês. Aí não tem problema, não pega. É só não chamar vinho de wine, né? Exato. Aí você está resolvido. Wine faz mal. Wine faz mal. Agora vino, não. Vino não. Vino não. Então eu vou passar a tomar vino quando eu viajar. Va bene.
Filipe, a gente consegue, dentro de uma vida tão bonita, tão bem vivida, pontuar a grande conquista? Eu vou tirar a família, porque 2 filhos, um casamento, tudo, sem dúvida é uma conquista. Vou tentar te trazer um pouco para a área do empreendedorismo, né? Porque se você falar de um filho primeiro que o outro, já vai dar problema. Pai, você falou dele primeiro. Então, os filhos, a família, a esposa, tudo já é uma grande conquista. Eu vou fazer e vou te colocar assim, no lado empresarial. Tem um ponto que te marcou na tua jornada, alguns pontos que te marcaram e tal. Eu acho assim que eu nunca achei, nem acho até hoje que eu tenho uma veia boa nessa parte. Não, se você falar que não é empreendedor, a gente vai abrir o podcast vai se encaminhar para não vai dar bom o podcast. Você acha que não? Eu sempre achei que eu precisava fazer isso. Você precisava ter uma clínica com 20 pessoas e ter congresso, você precisava disso. Não, Filipe, tudo bem. Automático. Mas assim, nunca, vamos dizer, nunca fui atrás ou estudei esse lado. Acho que eu deveria ter feito isso um pouco. Não, se você fizer, aí eu vou te interromper. É isso, por isso que a gente está discutindo aqui. Se a teoria prevalecesse no empreendedorismo, os maiores empreendedores no mundo não seriam quem são. Isso é verdade. Se você estudasse, provavelmente você não ia fazer isso. Sabe por quê? Você ia evitar muito erro. Você ia seguir a cartilha, faça que dá certo. Você não ia errar a quantidade de vezes que você errou, você não ia sair do Brasil e ir para lá estudar uma coisa esotérica, porque que o monge e tal. Provavelmente a academia médica falou para você, você tá louco, né? O que você tá indo fazer lá? Por isso você foi quietinho para lá para poder estudar. E hoje é o que mais se fala, modulação de estresse. Quando você vai buscar o estudo das Blue Zones, o que você tá falando ali? É o que você foi estudar, né? Então, você estava 20 anos... Lá em 2007, você estava 30 anos à frente, 40 anos à frente, 50 anos à frente na medicina. Então, é um pouco... Senão a gente vai dar treta no podcast. Mas vai ser a primeira pessoa que vai brigar com o Filipe Pedrinola, isso vai... Mas o desafio maior foi ganhar dinheiro de fato com essas coisas, né? Porque eu falei, poxa, talvez se eu tivesse feito isso diferente ou aquilo diferente, acho que o resultado até poderia ter sido melhor. Mais resultado financeiro? Você acha talvez, que foi isso? Talvez, mas eu não posso reclamar, pelo amor de Deus. Não posso reclamar de jeito nenhum. Sim. Mas acho que fui aprendendo, sabe? A tua maturidade ali como gestor. Você tinha ideia e tal, mas às vezes errava um pouco ali, errava um pouco fui aprendendo, né? Aprendendo com os erros, né? E então isso acho que foi talvez o maior desafio, que fui melhorando, e acho que hoje eu estou melhor. Mais nisso. Empresários. Não, bacana, porque acho que quando você faz algum negócio, você faz pensando, claro, no resultado também financeiro, né? Porque a gente trabalha porque a gente gosta, mas também tem que ter resultado, você tem que viver bem, você tem que conquistar aquelas coisas que você acha que vai te trazer também bem-estar para o seu dia a dia, né? Então acho que esse foi o maior desafio que eu fui aprendendo, talvez tivesse feito um pouco diferente em alguns momentos, mas não mudaria nada, acho que foi tudo bem, e acho que esse foi um grande desafio, e eu acho que olhando para trás agora, eu acho que naquela época lá, do wellness, quando eu fui lá, 2007 ou antes até, eu acho que eu vejo isso como uma antecipação, né, de tendências. Eu acho que eu fui capaz de antecipar tendências dentro da medicina e do cuidado das pessoas. Você foi visionário, aceita isso. E acho que sim. Acho que hoje, olhando para trás, talvez tenha sido isso de uma forma natural. Não é nem peso, ser visionário e parabéns, e não tem problema. Você continua sendo o mesmo cara querido, só que foi visionário. Ponto. Beleza. Obrigado. Você fala isso para você é meu amigo. Não, mas é verdade, o cara que vai... um médico com a formação que você teve, né, com a formação que você teve, despencar do Brasil, ir para Harvard estudar, um cara que vai ver monge, e quando a gente está dentro da área de saúde, onde se não for duplo cego, randomizado, controlado por placebo, ninguém dá ouvido... Esqueci de contar uma coisa. Bora? Também, que quando eu terminei a residência, e eu ajudei na época, quando estava a desenvolver o laboratório de biologia molecular em tireoide, né, no Hospital das Clínicas. Eu tinha sido antes o diretor da Liga de Diabetes também, no Hospital das Clínicas. Mas aí depois eu fiz isso porque na minha tese, que eu comecei a fazer quando eu entrei na pós-graduação, era em biologia molecular em doenças da tireoide. E aí tive a sorte aí, na época de vir um professor visitante para a USP, lá para o HC, e ele era especialista nisso e eu participei da fundação desse vamos dizer, desse laboratório de biologia molecular em tireoide. E gostei, adorei brincar de DNA e RNA. Olha que legal. E eu falei, bom, eu quero fazer minha tese nisso. E aí eu falei, só que a tecnologia ainda estava começando, porque vamos voltar em 91, 92, né?
Então eu falei, vou para fora. Fui falar com o meu chefe lá, ele falou assim, ó, quero fazer isso aqui, então vai para fora, onde que é o lugar mais legal? Aí ele falou, ó, tem para estudar isso daí, os 2 grandes centros é ou em Los Angeles ou em Chicago. Eu falei, pô, Chicago, aquele frio, não vou, né, nem a pau. Então eu vou para Califórnia. Aí fui, né, fiquei trabalhando durante 1 ano e meio, fiz uma bolsa sanduíche na época, eu consegui uma bolsa do CNPq e fui para lá. E fiquei 1 ano e meio desenvolvendo a minha tese de doutorado lá. Legal. Em doutorado sanduíche, né? Fiz um doutorado sanduíche, aí quando eu voltei, defendi minha tese de doutorado na USP. Mas eu passei esse período em Los Angeles trabalhando no Cedars-Sinai Medical Center, que é um hospital ligado ao UCLA, né, em Los Angeles. Legal. Teve essa passagem também. Eu tava com medo aqui de ter um outro empreendimento lá em Los Angeles, gente. Eu falei, oh, meu Deus, será que ele tem ações de Hollywood, produziu algum filme? Então foi só para estudar, foi só para fazer o doutorado. Já tava aqui um tracinho, falei, o que vem de Los Angeles? Que bom que só veio uma tese de doutorado, né? Cara, e que superpoder, assim, que habilidades, o que a gente precisa ter para... O que você, olhando... Que habilidade você acha que foi importante, o que é importante para você, para conseguir construir isso tudo, né? Família, carreira, tanto tempo, tanto equilíbrio, é um cara que nunca sabe, sempre teve... Foi até papo de bastidor, né? Que eu falei, uma coisa muito, muito legal da tua jornada é que você sempre foi um cara muito constante ali. Dentro daquela coisa, fiz, não fiz, deu certo, não foi bom, aí ganhei mais, ganhei menos e tal. Você sempre teve linear, a gente sempre sabia onde te encontrar. Né? Nunca ia chegar numa manchete de jornal, médico, assim, não, nunca ia ter um mal-estar, alguém. Você sempre teve numa estrada ali, sabe? Sempre um caminho, às vezes mais para lá, mas vai ganhando mais, ganhando menos, o negócio explodindo, outro nem tanto, dando certo e tal. Que habilidade é essa, assim, para tocar a vida desse jeito? Bom, 35 anos de formado, né? 35 anos de formado, 35 chão. É chão. E talvez uma equação, sabe? Que é a capacidade de perceber essas nuances entre a mente e o corpo. E junto a isso, usar, vamos dizer assim, os conceitos, os aprendizados da medicina, né, do ontem, do hoje e do amanhã. Então, acho que essa união seria igual a você ter uma capacidade de melhor autocuidado e promoção de bem-estar dos seus pacientes e da longevidade, né? Porque eu acho que é muito mais legal, a gente sabe que todo mundo está vivendo mais tempo, né? Mas tem que viver mais tempo melhor. Então, essas palavrinhas do inglês, quer dizer, lifespan, todo mundo já está. Agora, health span, você viver o mais tempo possível, depois morre logo para não perturbar ninguém. Né? Ou seja, compressão da morbidade, né? Você conseguir viver mais tempo melhor. Então, eu acho que na minha carreira, durante todo esse tempo, essa constância que você falou aqui, realmente eu acho que você definiu uma coisa que eu não tinha pensado, né? Mas é isso mesmo, durante esses 35 anos, sabe? É trabalhar nisso, no que você acredita, para conseguir estar sempre ali, ter um timeline, né? Onde você possa falar, puxa, eu vim evoluindo, mas eu não saí do meu roteiro, do meu prumo, né? Imagina aquele aviãozinho ainda pequeno decolando, indo em direção, e depois esse avião vai se modernizando, aí vira um super aviãozão com várias turbinas e voa mais alto, tem mais espaço, mas ele está sempre voando, né? Sem esquecer da onde ele veio e sem perder para onde ele está indo. Isso é uma coisa legal, né? Da trajetória, de olhar para a trajetória e poder... Bem, a gente está se encaminhando para o final. Felipe, eu já vou te deixar no mal-estar que a gente vai voltar para outro episódio para falar sobre saúde e tal, qualidade de vida. Vamos achar um horário nessa agenda e a gente vai ter que encaixar ao vivo para ser constrangedor, entendeu? Que você vai ter que falar, não, eu volto e tal. Porque a gente deixa esse corte à volta do Filipe, então é para ser constrangedor mesmo, não é? Vamos lá. Acho que é legal você trazer essa tua visão sobre saúde num outro momento. Vamos ver se a gente consegue encontrar ainda esse ano um horário na tua agenda. Cara, um conselho. Talvez para você lá no começo, para alguém que venha na sua mente aí, para quem que você daria um conselho? Que conselho seria esse?
Ou vai uma coisa mais genérica para o profissional, para o paciente, para quem? Para quem vai esse conselho? Talvez o conselho acho que eu vou roubar uma frase do Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry. Olha. E ele falava o seguinte, que o essencial, ele é invisível aos olhos. Boa. Né? Boa. Então eu acho que isso a gente pode usar. Aí eu vou parafrasear então outro. Vamos. Aristóteles, há mais de 2000 anos atrás, grande filósofo, ele falava o seguinte, que o todo, ele é mais que a soma das partes. Olha que legal. Né? Então é isso aí. Meu conselho é siga o seu instinto. Pelo menos para mim funcionou. Eu sempre segui meu instinto. E procurei. O meu chefe lá no Hospital das Clínicas, ele falava assim, o Filipe, ele sempre faz tudo, né, que a gente pede, pá, ele vai lá e fala sim, e faz tudo do jeito que ele quer, né? Então, porque apesar de eu recebia as instruções que eu deveria fazer, mas eu dava a pitada do que eu achava que era legal. Era o aluno 9.9, não era o aluno 10, era o 9.9. Levemente rebelde. Porque assim, siga o seu instinto. Boa. Siga seu instinto e se dedique àquilo. Estuda, vai a fundo. Porque nada vem de graça, né? Então, acho que você tem que se dedicar, ter seriedade naquilo que você faz e não procura atalhos, shortcuts, né? Como dizem os americanos. Vai a fundo, acredita no que você quer. Eu acho que isso aí é uma formulinha boa para talvez você se realizar na vida, né? Perfeito. O Filipe, obrigado. Ele ia esquecer, mas eu estou de olho aqui no meu livro, que ele vai autografar para mim. A gente tem que falar desse livro ainda. A canetinha está aqui. Canetinha. Cadê o livro? Vamos mostrar aqui o livro. Está aqui, ó. Quer falar um pouco sobre ele para a câmera? Deixa eu ver se está aqui, tá bom? Deixa eu ver se está bom aqui. Tá bom aqui. Saúde sem idade. Caminhos para a longevidade com qualidade de vida. Então, quer falar um pouco sobre ele? Esse é o último? Esse é. Eu lancei agora, faz pouco tempo, faz 3 meses, mais ou menos. 3 meses, legal. E basicamente a continuidade do meu primeiro, que foi em 2011, que falava que era um convite à saúde. Livro leigo, né? Para o público em geral. E então, claro que outros capítulos de livro mais técnicos eu fiz no meio do caminho, mas esse é um livro que eu fiz para todo mundo. Né? E basicamente eu falei, puxa, quero escrever sobre saúde, promoção de saúde, unindo a tecnologia, era das ômicas, né? Saúde, medicina de precisão, tudo isso. E primeiro eu fiz os capítulos, né? São 14 capítulos. Aí falei, bom, e o título, né? Porque o título é a última coisa que sai. Eu estava treinando lá com o meu personal, e ele uma figura, e o Luiz, daí eu falei assim, não sei que título que eu vou dar pro meu livro. E ele falou, pô, pelo tudo que você está me falando aí, põe Saúde Sem Idade. Foi ele que deu o título, nem fui eu. Luiz, qual é o nome do... É o Luiz? Luiz Bocucci. Luiz Bocucci? Meu personal, gente Seu boa. Personal, Luiz Bocucci. Homenagem a ele, porque o título foi ele que deu. Homenagem a ele, parabéns, Luiz. Né? E vou fazer uma dedicatória aqui pro meu querido amigo. É isso. Que honra. Filipe, pô, não esperava menos dessa entrevista. Agora, eu fiquei impressionado com a tua jornada empreendedora. Eu falei, cara, vou trazer um profissional da área da saúde empreendedor, mas Filipe bateu o recorde. Clínica, spa, congresso, curso, centro de saúde, né? Centro de saúde envolvendo aí tecnologia de ponta. A história, né? A trajetória do pai do Filipe, que coisa linda. Além de ser italiano, trouxe pra gente esse conceito maravilhoso. Não fale inglês para pedir sua refeição, não peça hambúrguer, cheeseburger, porque isso engorda, tá? Segundo, eu acho que isso vai dar um corte, sabia? Acho que provavelmente, né, produção, isso vai dar um hate. Ele tem que tomar cuidado, sério, coloca uma tarde assim, a fala foi baseada em um contexto. Tadinho. Filipe nunca se envolveu em nenhuma polêmica, é o cara que está aí há 35 anos na medicina, caminhando tranquilo, aí vem no meu podcast vai ter um corte dele, então vamos botar um disclaimer no que foi engraçado, né? Foi que medo. Não, imagina, você é querido demais, cara. Ó, caprichei aqui, hein? Claro que teria que escrever muito mais para agradecer a nossa amizade. Obrigado. Estou muito feliz. Empreendedorismo. Obrigado, Filipe.
Cara, Obrigado eu. Obrigado demais. Eu vou deixar você se despedir do pessoal, dar um tchau, dar os teus avisos finais. Bom, muito legal estar aqui e quero mandar um abraço para todo mundo que está aí nos assistindo, prestigiando, e eu estou muito contente por esse seu novo podcast, que eu tenho certeza que já é um sucesso, né, e poder fazer parte, estar aqui, né, tendo esse convite carinhoso. E vou dizer para vocês que nós somos o resultado das nossas escolhas. Então, acredite sempre no seu potencial. Um abraço para todo mundo. Valeu demais. Obrigadão. Obrigadão.